Vascaíno, hoje é dia de decisão, Vasco da Gama e Londrina. E quem diria, o jogo mais importante do ano para o Vasco da Gama e para alguns o jogo mais importante da história do Vasco. Isso mesmo. A gente vai falar muito aí sobre a abertura da 32ª rodada que aconteceu ontem. Vamos falar também sobre a situação aí dessa decisão de hoje. Iremos abordar aqui assuntos referentes aí à estrutura da SAF, reforços de peso chegando aí, segundo os passadores de pano e jornalistas, e vamos falar aqui sobre a situação do respeito, porque o respeito tem que voltar e o respeito já tem data para poder voltar a São Januário. É isso mesmo, torcedor do Vasco. Me acompanhe até o final, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E sem perder tempo, a gente já vai colocar aqui a classificação, porque a rodada começou ontem, meus amigos. E é o seguinte, com 2 jogos aí. Surpresa lá em Campinas, de virada, o Cruzeiro venceu aí a Ponte Preta, resultado significativo, 4-1, resultado que foi bom para o Vasco da Gama, porque a Ponte Preta continuou estática lá no lugar onde que ela estava, né? Estagnada, melhor dizendo, e de virada o Sport vence o Náutico. Esse resultado aí não foi bom para o Vasco da Gama. É o seguinte, com esses 2 resultados aí, a gente coloca aqui na tabela aqui, o Sport agora está a 2 pontos aí do Vasco da Gama. O Londrina cai para a 6ª colocação e o Sport joga diferença, que antes era de 3 para 2. Então é importantíssimo o Vasco vencer hoje, porque se o Vasco vencer, o Vasco chega a 51 pontos, fica bem aí na fita aí, deixa o Londrina lá para baixo e abre já aí uma quantidade de pontos significativa, 5 pontos aí. Então vamos torcer aí para o Vascão da Gama. Bom, o Vasco da Gama está invicto em São Januário, busca aí o apoio do seu torcedor, que comprou aí 22 mil ingressos para essa partida, e o Londrina vem de um momento aí conturbado aí, o Londrina que empatou contra a Tombense e vem de uma derrota, jogando dentro de casa aí contra a Ponte Preta por 2-0. O treinador Adilson Batista aí prometeu aí dar a volta por cima em São Januário. Jorginho muito confiante aí que o Vasco vai continuar invicto até o final do ano, jogando em São Januário. E a gente já coloca aqui para você, torcedor do Vasco da Gama, né? O time do Vasco da Gama para essa partida, tá? Definido aí pelo treinador Jorginho. Então vamos lá, ó. Thiago Rodrigues jogando ali na zaga central Danilo Bosa, na 4ª zaga Anderson Conceição. Portanto, Quinteiro fora aí do time. Na lateral direita, Léo Matos ganhou a vaga de titular, assim como o Paulo Vitor, né? Colocando o Edmar lá no banco. No meio-campo, o Pitbull e Yuri Lara, o destaque do campeonato Andrei Santos, na minha opinião, e o vovô Nenê, que ontem foi liberado pelo STJD. Jogando aberto pelo lado direito, Marlon Gomes, do lado esquerdo, Egnaldo, e lá no ataque, o Ranissal, ou se você preferir, o Raniel, vai jogar. Perfeito? Bom, meus amigos, é o seguinte, o Vasco tomou todas as medidas aí cabíveis, né? Contratou aí um homem para ser o especialista das bolas paradas. Não vamos mais tomar gols aí e vamos fazer gol de cabeça em todos os jogos. Podem ter certeza disso, né? Além dessa medida aí que o Vasco tomou nesta semana, né? Quem chegou ontem aqui no Rio de Janeiro foi o Johanny Spurs, né?
conversando lá com o Paulo Brax. Então, todas as medidas foram tomadas. Não se preocupem por Vasco vencer aí esta partida. Meus amigos, situação envolvendo reforços, né? Todo dia sai um novo nome aí. Paulinho, Rogeda, Pedro Raul, né? Flávio Dias e Mário Coelho aí tá por dentro aí, conversando todos os dias aí com o Josh Wandy. E ontem saiu mais um nome aqui, a gente coloca que se vier para o Vasco, vai ser um reforço aí realmente de peso. Se trata aí do lateral, né, do Galo, o Guga, né? O Guga, que pode trocar o Atlético Mineiro por outro gigante no futebol brasileiro em 2023, lateral aí de 24 anos. Então a gente coloca aí para vocês o site Fanáticos aí apontando o Guga aí com possibilidades de vir para o Vasco da Gama. Jogador que tem 24 anos, jogador de seleção brasileira. O Josh Wandy gosta de menino novinho, então pode aparecer aí no Vasco da Gama. Isto, gente, é a título de conhecimento que a gente traz para você, torcedor vascaíno. Se vai vir ou não, eu desconfio, certo? Bom, seguinte, sobre a situação aí do respeito. O Vasco todo dia é achincalhado. O Vasco é achincalhado no SBT. O Vasco foi achincalhado aí ontem pelo Grupo Extra. E a gente tomou conhecimento ontem na parte da noite, lá na ESPN, mais uma vez o Vasco é esculachado. Então, gente, é o seguinte, eu quero dizer para você, esse ano é o último ano que o Vasco está passando vergonha. É o último ano que a gente vai ter que ficar aqui torcendo para Ponte Preta não vencer, para Sport não vencer, porque ano que vem, a partir de novembro, o respeito vai voltar. E eu quero falar aí para esses tuiteiros vagabundo que vocês vão ser extirpados de São Januário, para esses jornalistas safados que não defendem o Vasco e esses passadores de pano também. Ano que vem, a gente vai colocar o Levinciano lá, o Levin vai entrar e esses americanos eles vão ter que fazer alguma coisa. Vão ter que fazer. Não vai ser uma diretoria frouxa, uma diretoria submissa, subserviente, igual essa diretoria nefasta e famigerada aí pelo Jorge Salgado. Se americano não fizer, o presidente vai fazer. Foda-se para quem não acredita. Com 30% dá para se fazer e será feito. Então, Josh Wandy, o Vasco não é teu, não. O Vasco não é seu. Esse ano, aproveita a vagabundagem. Porque não veio reforço de peso, não veio treinador de ponta. Aproveite a vagabundagem. Que ano que vem, a situação é totalmente diferente. O torcedor do Vasco não vai ficar mais humilhado. Certo? Agradeço pela sua atenção. Quem não acredita, fazer o quê? Cada um tem um Vasco da Gama que merece. Vasco neles e a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, tamo junto aí, pessoal. Aquele abraço.